Não se esqueça de dar o like. Tivemos o melhor primeiro encontro. Então ele deletou a conta. Eu, 27, tive o encontro mais incrível da minha vida ontem nos 2 anos desde que comecei a procurar depois do divórcio. Nos encontramos em um restaurante tailandês. Ele apareceu com um buquê de flores. Ninguém nunca fez isso por mim antes, fiquei tão chocada e foi tão tocante. A conversa foi tranquila e agradável. Ambos não parávamos de sorrir. Quando terminamos o jantar, ele perguntou se eu gostaria de ir tomar sorvete. Ambos não bebemos, então drinks estavam fora de questão, mas nenhum de nós queria se despedir ainda. Tomamos sorvete em uma sorveteria local e depois ficamos no meu carro, ouvindo nossas músicas favoritas. Ficamos lá por 3 horas no estacionamento até meia-noite, depois que fecharam. Nos beijamos e abraçamos muito. Pareceu muito natural. Ele me deu o melhor elogio e disse que sente que sou uma pessoa muito doce, e consegue perceber que sou genuína e carinhosa. Esse elogio se destacou para mim, já que qualquer um pode comentar sobre a aparência, mas é preciso alguém mais envolvido para reconhecer partes da minha personalidade. Ele pediu para me ver novamente na sexta-feira, mas depois perguntou se poderia me ver hoje também. Eu disse absolutamente. Hoje de manhã, recebi uma notificação do meu aplicativo de namoro, então abri e vi que ele tinha deletado o perfil. Não quero pensar demais ou interpretar as coisas, mas isso é típico? Devo perguntar sobre isso ou apenas esperar para ver se ele diz algo? Talvez ele tenha gostado do encontro tanto quanto você e decidiu desativar a conta dele para ver no que dá. Quando eu conheço uma garota online e começamos a nos ver, eu desativo minha conta por respeito a outra pessoa. Atualização. Ontem, fiz uma postagem sobre ter tido um ótimo primeiro encontro. O cara deletou sua conta de namoro online depois, e eu estava procurando opiniões. Acabei removendo a postagem porque estava recebendo alguns comentários dizendo que ele ia sumir e que era um sinal vermelho. Fiquei ansiosa e irritada porque tínhamos um segundo encontro planejado e isso simplesmente não era verdade. Ontem ele me pegou, já que mora perto. Fomos tomar cafés e caminhamos em uma trilha local até escurecer. O convidei para minha casa porque tinha assado um pão caseiro e queria que ele experimentasse. Ele acabou me dizendo que deletou o perfil porque realmente quer se concentrar em mim e está esperançoso em relação a nós. Ele diz que entende que existe a chance de não dar certo, mas não quer distrações e quer ser respeitoso. Tivemos um tempo maravilhoso juntos e acabamos dormindo no sofá assistindo filmes. Ele me convidou para ir à casa dele na sexta-feira, onde vai cozinhar para mim. Depois de 2 anos de encontros terríveis, estou muito otimista. Eu sei que as pessoas me disseram para ficar atenta ao amor bombardeio, mas estou em terapia há 3 anos por um relacionamento antigo e abusivo, e realmente não parece isso para mim. Às vezes, é ok ser vulnerável e intencional. Acho que esse cara é um sinal muito positivo. Obrigada a todos pelos conselhos de ontem. Peço desculpas por deletar a postagem, mas comecei a ficar preocupada e a ter pensamentos ruins, era melhor cortar antes de sabotar a mim mesma. Minha família quer que eu perdoe meu irmão depois que ele tentou estuprar minha noiva. Eu, 27, conheci minha noiva, 25, quase 7 anos atrás, quando ambos estávamos estudando na faculdade. Nos conhecemos por meio de amigos em comum, e cerca de 1 ano depois começamos a namorar. Quando a apresentei à minha família, todos ficaram encantados com ela, até mesmo minha mãe, que costuma ser um pouco reservada com estrangeiros. Observação: minha mãe e meu pai são imigrantes, e desde que chegaram ao país onde vivemos, sempre estiveram próximos à comunidade local, então geralmente são muito reservados com qualquer pessoa que não seja da nossa comunidade. Parece racista, mas não é. Neste ponto, devo mencionar meu irmão, 29. Antes do incidente, ele era meu herói. Eu sempre o admirava porque ele nunca se intimidava com as crianças locais e porque sempre foi muito protetor comigo e nossa irmã, 22. Ele sempre nos lembrava de que nunca deveríamos nos sentir inferiores só porque alguém tentava nos incomodar e que tínhamos tanto direito de viver aqui quanto qualquer um. Quando o apresentei à minha namorada, eles se tornaram bons amigos. O tempo passou e minha namorada ficou bastante próxima da minha família, especialmente dos meus irmãos. Dada a proximidade com minha família, era comum ela sair com outros parentes meus, fazer compras com minha irmã e mãe, jogar sinuca comigo e meus primos, e ela estava em todas as festas que minha família organizava. Foi em uma dessas festas, na qual eu e minha família acabamos muito bêbados, a ponto de eu acabar dormindo no chão da sala dos meus pais. Quando a festa acabou, minha namorada estava se comportando de maneira muito estranha, e quando perguntei o que estava acontecendo, ela me disse: "Acho que seu irmão tentou me beijar." A surpresa que ela me causou ao ouvir essas palavras foi tão grande que qualquer efeito do álcool desapareceu e eu pedi a ela para me contar tudo o que havia acontecido. Ela me disse que vários dos convidados foram para o telhado para beber lá em cima e sentir o vento ou algo assim. Aos poucos todos saíram até que no final só ela e meu irmão ficaram lá em cima.
Eles beberam um pouco mais enquanto conversavam. Ela percebeu que ele estava encarando e, do nada, ele se inclinou tentando beijá-la, mas ela foi mais rápida e esquivou-se. A atmosfera ficou muito desconfortável depois disso, e ela saiu de lá. Quando ela terminou de me contar o que aconteceu, a levei para casa e mais tarde conversei com meu irmão e pedi para ele esclarecer toda a história. Basicamente, ele me contou a mesma história, mas do ponto de vista dele, ele se desculpou e disse que estava tão bêbado que não estava pensando e pediu desculpas por ter feito isso. Só lembrar dessa conversa faz meu sangue ferver, porque naquele momento pensei que tinha sido apenas um incidente menor, algo que poderia ser resolvido com diálogo e estabelecendo alguns limites. Eu nunca poderia imaginar o que ia acontecer em seguida. Depois do que aconteceu naquela festa, a relação entre meu irmão e eu ficou desconfortável, quase não nos falávamos, e quando fazíamos, era o mais educado possível, quase como se fossemos estranhos. A única pessoa que sabia o que tinha acontecido, além de nós três, era minha irmã mais nova, porque em uma ocasião, quando ela e minha namorada estavam conversando, ela perguntou se sabia por que meu irmão e eu estávamos nos afastando, e minha namorada contou a ela a história. Minha namorada e eu decidimos não comentar com o resto da minha família porque não queríamos que o relacionamento se fragmentasse ainda mais. Alguns meses depois, minha família organizou uma festa para a qual convidaram muitas pessoas, amigos, familiares e pessoas da nossa comunidade. Foi nessa festa que minha namorada e meu irmão se encontraram novamente. Nesse ponto, pensei que tempo suficiente havia passado desde o incidente do beijo e que poderia ser o primeiro passo para as coisas voltarem ao normal. Em algum momento durante a festa, perdi o rastro da minha namorada e comecei a procurá-la. Procurei por um tempo sem vê-la, então supus que talvez estivesse com minha irmã. Mas algo passou pela minha cabeça e decidi procurar no andar de cima. Enquanto subia as escadas, comecei a ouvir barulhos estranhos em um dos quartos. Quando abri a porta, meu irmão estava pressionando minha namorada contra a cama, cobrindo-lhe a boca e tentando colocar a mão sob seu vestido enquanto ela tentava se defender. Não hesitei nem por um momento, assim que os vi, me lancei sobre meu irmão e comecei a espancá-lo. Minha namorada saiu do quarto mais rápido que pôde e desceu para pedir ajuda. Quando meu pai e tio subiram, eu ainda estava espancando meu irmão. Seu rosto estava coberto de sangue, assim como meus nós dos dedos. Meu pai foi quem teve que nos separar, mas eu continuava insultando e batendo nele. No final, ele conseguiu nos separar e depois me tirou do quarto enquanto meus tios verificavam como meu irmão estava. Fora do quarto, meu pai me perguntou o que diabos tinha acontecido para eu agir assim. Levei um tempo para conseguir formular palavras, mas finalmente contei a ele que tinha acabado de ver que meu irmão tinha tentado abusar da minha namorada. Eu sei que meu pai ficou em choque por um tempo, ele se sentou no chão, colocou a mão na testa e ficou completamente em silêncio por cerca de 10 minutos até que meus tios o chamaram porque iam levar meu irmão para o hospital. Depois que levaram meu irmão, fui procurar minha namorada e a encontrei conversando com minha irmã sobre o que acabará de acontecer. Me despedi da minha irmã e fomos embora. Durante todo o caminho até nossa casa, ela não conseguia parar de chorar. Estava confusa, com raiva, e quando chegamos em casa, ela continuou chorando até pegar no sono, e essa foi sua rotina por alguns dias, até que aos poucos ela conseguiu falar novamente. Naqueles dias, minha família me mantinha informado sobre a condição do meu irmão, eu havia quebrado o nariz e deslocado a mandíbula dele. Minha mãe estava em negação, incrédula de que seu filho era capaz de algo assim, mas não pensei muito nisso, porque no final cada pessoa reage de maneira diferente, até certo ponto, eu entendia por que minha mãe tentava explicar as ações do meu irmão. A última coisa que eu vi sobre ele foi que, depois que saiu do hospital, todos viraram as costas para ele pelo que fez, tiraram o emprego dele e ele saiu da cidade. Nas semanas seguintes, cortei quase todo o contato com o mundo exterior e me concentrei em ajudar minha namorada. Para dizer o mínimo, ela estava lidando com a situação da melhor forma possível. Ainda estava muito assustada com o que aconteceu e não tinha energia alguma, mas depois de quase um mês em casa, ela teve que voltar ao trabalho. No entanto, ela voltou após algumas horas, pois me disse que não conseguia parar de se sentir ameaçada, que estava em perigo e que a qualquer momento alguém ia tentar fazer algo ruim a ela. Quando ela se acalmou, sugeri que a melhor coisa a fazer seria procurar ajuda profissional. Embora a ideia não parecesse a melhor para ela a princípio, acabou aceitando, e realmente foi o melhor para ambos. Logo após o início da terapia, ela começou a melhorar, e depois de quase 2 meses de terapia, seu terapeuta sugeriu que talvez eu devesse começar a fazer algumas sessões também. Não apenas para que eu pudesse entender completamente a situação dela com o terapeuta e ajudá-la adequadamente, mas também porque ela contou ao terapeuta que, desde o incidente, eu quase não tive nenhum contato com alguém além dela e nunca realmente falei sobre como me sentia. A princípio, isso soou estranho, mas eu não ia questionar a recomendação do terapeuta, mesmo que ela tenha me dito que eu estava indo apenas porque achava que seria capaz de desabafar as pequenas coisas que havia acumulado. Lembro-me de que na primeira sessão acabei desmoronando. Eu estava tão furioso não apenas com meu irmão, mas também comigo mesmo.
Estava reprimindo o que sentia porque não parava de me culpar por não ter percebido o comportamento do meu irmão. Acima de tudo, sentia-me impotente porque não pude protegê-la como sempre disse que faria, e ele tinha medo de que algo assim pudesse acontecer de novo, e eu não conseguia ajudar. Depois de várias sessões, as coisas finalmente começaram a melhorar. Ambos melhoramos nosso estado mental e até decidimos fazer aulas de autodefesa. Há algumas semanas, a pedi em casamento. Quando contei à minha família, todos me parabenizaram, mas minha mãe ficou um pouco quieta e, quando ninguém estava olhando, me perguntou se poderíamos conversar sozinhos mais tarde. Quando ficamos sozinhos, ela me disse que estava muito feliz por mim e por ela, mas que precisava me contar algo. Foi quando ela me disse que havia entrado em contato com meu irmão desde o início da pandemia. Ela me disse que meu irmão a procurou para saber se ela e meu pai estavam bem, se ele poderia ajudá-los de alguma forma, e que ele estava arrependido pelo que havia feito. Minha mãe continuou me contando coisas sobre ele até que ela disse algo que quase me fez gritar com ela. Ela me disse, acho que está na hora de você perdoar seu irmão. Antes que ela pudesse continuar falando, saí do quarto, peguei minhas chaves e fui para casa. Quando cheguei, contei à minha noiva o que minha mãe me disse, e ela ficou tão chateada quanto eu com as palavras dela. Nos dias seguintes, junto com os parabéns pelo noivado, também recebi perguntas sobre meu irmão, se tínhamos voltado a falar, se já nos reconectamos e coisas assim. Tentei ignorar essas situações o máximo possível até que, há 4 dias, minha mãe ligou dizendo que havia contado ao meu irmão sobre meu noivado e que ele viria à cidade na próxima semana porque queria falar comigo. Discuti com minha mãe porque ela não tinha o direito de dizer a ele algo assim, desliguei na cara dela e não tive mais contato com ela desde então. Depois disso, alguns parentes me disseram que talvez minha mãe tenha razão e que eu deveria dar uma segunda chance ao meu irmão. Alcancei meu limite ontem à tarde, quando meu pai me ligou para dizer que eu tinha que ser um bom irmão e pelo menos tentar. Até meu pai me pede para perdoar meu irmão pelo que ele fez. De repente, todos esqueceram o que ele fez, que 4 anos são suficientes para esquecer o que ele fez, e honestamente não consigo entender como eles podem pensar assim. Honestamente, não sei o que pensar sobre minha família agora, apenas sei que estou chateado com eles e definitivamente não quero ver meu irmão novamente. Escrevi aqui porque precisava desabafar, e minha consulta com o terapeuta foi adiada e eu precisava desabafar. Talvez o Reddit não seja a escolha mais profissional, mas eu precisava expressar meus sentimentos de alguma forma, e agradeço a quem está lendo isso. Atualização. Olá a todos. Bem, eu realmente nunca esperava atualizar, ou pelo menos não tão cedo. No momento em que postei, estava fazendo isso porque realmente precisava desabafar meus sentimentos em algum lugar, mas nunca esperava ser tratado tão gentilmente por todos vocês. Obrigado. Especialmente quero agradecer a todos que enviaram suas bênçãos e boas vibrações para minha noiva. Também quero fornecer algumas respostas às perguntas gerais que alguns de vocês fizeram. Não sei se no meu post anterior deixei claro que estava pensando em perdoar meu irmão, o que nunca vou fazer. Para esclarecer, eu não tenho mais um irmão, aquele homem morreu para mim há 4 anos. Em segundo lugar, nem todos os membros da minha família estão pensando em perdoar meu irmão de qualquer maneira possível. É a minoria da minha família que pensa assim. Eu poderia facilmente cortar relações com todos eles, exceto meus pais, esclarecendo também que minha irmã está ao meu lado. Ela é a melhor amiga da minha noiva e a única, além de mim, que sabe o quanto ela sofreu no primeiro mês após o incidente. Em terceiro lugar, para alguns de vocês que perguntaram o que eu disse para minha mãe e meu pai, geralmente disse a eles que, se soubesse que meu irmão estava na cidade, nunca mais falaria com eles. O que meu irmão tem feito nos últimos anos? Bem, quando minha mãe disse que ele entrou em contato com ela no início da pandemia, ele basicamente se mudou para o outro lado do nosso país, mudou de nome e começou a fazer terapia para um dia poder se reformar. Besteira. Não ouvi muito mais, e minha irmã também não perguntou aos meus pais sobre ele, então isso é tudo o que sabemos. Alguém também me enviou uma mensagem sobre por que meu irmão não estava na prisão. Embora eu tenha respondido a essa pessoa em particular, também quero dizer a todos aqui. A principal razão pela qual agredi meu irmão até o ponto de ele ter que ser levado ao hospital, quando consultei uma amiga advogada, ela me disse que se eu apresentasse queixas contra meu irmão, ele também poderia me envolver e eu ficaria na prisão por algum tempo. E também que minha então namorada precisaria testemunhar, e ela não estava no melhor momento para algo assim. Além disso, minha prioridade naquele momento era ela, eu não poderia ajudá-la se estivesse na prisão. O melhor que tivemos naquele momento foi uma ordem de restrição para ela. Uma das razões pelas quais não postei nem atualizei mais cedo foi porque ambos recebemos uma ordem de restrição para meu irmão. Não havia contado aos meus pais sobre isso, então se meu irmão aparecesse em algum momento, eles o levariam para a delegacia de polícia local. Alguns de vocês mencionaram que a atitude da minha mãe nessas situações se deve ao fato de que, como mencionei em meu post anterior, minha namorada não é da nossa comunidade, mas posso garantir que essa não é a razão. Então, falando sobre o que todos esperavam.
Por que eu respondi à minha família? Bem, eu já tinha preparado algo para dizer a todos os que estavam pensando em perdoar meu irmão e para meus pais. Dei a eles um ultimato sobre escolher entre o filho deles, um homem que tentou fazer algo terrível com a noiva do irmão, ou eu e minha irmã. Mas percebi algo mais enquanto lia os comentários do meu post anterior, que fizeram meus pensamentos se voltarem para uma possibilidade horrível que poderia acontecer. Os comentários basicamente eram sobre como meu irmão estava confiante o suficiente para tentar algo terrível com minha noiva em uma casa cheia de pessoas e que, pela reação dos meus pais nos últimos dias, havia a possibilidade de meu irmão ter feito algo semelhante antes e até pior, que meus pais encobriram isso. Essa pergunta abalou meu mundo novamente. Nunca pensei nessa possibilidade. Estava claro que eu estava pensando demais nisso quando minha noiva me perguntou sobre o que eu estava pensando. Quando contei a ela sobre a possibilidade de meu irmão ter tentado ou feito coisas assim com outras pessoas no passado, ela também sentiu um arrepio na espinha. Depois disso, contamos a minha irmã e começamos a perguntar a outros membros da minha família, aqueles que me apoiam, amigos e membros da minha comunidade se eles já notaram algo sobre meu irmão antes do incidente. Até agora, ninguém da minha família se lembra se meu irmão teve esse tipo de atitude em relação a membros da família, mas os amigos são uma história diferente. Alguns deles lembram que meu irmão era especialmente amável em torno de amigos ou namoradas de outros membros da minha família, às vezes um pouco abusivo, mas nada tão longe como uma tentativa de abuso. Foi quando minha irmã entrou em contato com uma irmã da ex-namorada do meu irmão que ela mencionou que meu irmão era realmente estranho em torno de sua família e que desde que meu irmão namorava a irmã dela, ela notou que ela ficava extremamente quieta perto dele, e também mencionou que meu irmão agia de maneira muito flertante com ela. Também entramos em contato com uma ex-colega de trabalho do meu irmão, e ela nos contou que uma noite, depois de uma festa da empresa, ela lembra que meu irmão levou outra colega de trabalho consigo, mas pelo que ela pode lembrar, viu que sua amiga estava realmente bêbada na época e na manhã seguinte ela não conseguia lembrar muito da última noite. Toda essa situação me fez perceber que meu irmão nunca foi a pessoa que eu pensava que ele era. Depois de ouvir mais histórias, estou convencido de que meu irmão é uma ameaça para todos ao seu redor. Desde ontem, todos os envolvidos tiveram uma reunião para reunir todas as evidências possíveis contra meu irmão e, quando estivermos prontos, vamos mostrar tudo para todos em nossa comunidade, nas redes sociais e para quem pudermos. Também preciso dizer que não falei nada disso para meus pais. Amanhã de manhã, vou revelar tudo junto com um ultimato, e também vou dizer a eles que, se encontrarmos alguma prova de que alguém sabia das coisas que meu irmão fez, eles também vão pagar as consequências. Não vou conseguir atualizar por um tempo, ou pelo menos não uma grande atualização sobre isso até que meu irmão enfrente as consequências. Isso não é como eu imaginava as semanas após o meu pedido de casamento, mas é algo que não podemos deixar passar. Minha noiva esteve ao meu lado em cada passo, e tenho feito o meu melhor para estar ao lado dela em tudo isso. Não consigo imaginar como ela se sente agora, mas estou tão orgulhoso dela e que ela não tem medo de enfrentar seu trauma se isso permitir que ela ajude os outros. Novamente, obrigado a todos que mostraram seu apoio. A atualização. Eu sei que passou um tempo desde a minha última atualização, mas eu queria postar uma atualização completa uma vez que o problema fosse resolvido. Mais uma vez, quero agradecer a todos que enviaram seus bons desejos para mim, para minha noiva e para qualquer outra possível vítima do meu irmão. Agora, para o tema principal. O que aconteceu? Embora as consequências ainda estejam em andamento, estou feliz em dizer a todos aqui que meu irmão está enfrentando a justiça por suas ações. Então, na última vez em que atualizei, minha noiva, alguns amigos e eu começamos a investigar a história do meu irmão, procurando se ele já abusou ou tentou abusar de outras mulheres, e uma vez que as evidências estavam prontas, fizemos meu irmão enfrentar as consequências. No final, acabamos com os casos de 8 mulheres diferentes, incluindo minha noiva, que foram de alguma forma molestadas por meu irmão, incluindo ex-namoradas, ex-colegas de trabalho e 2 colegas de trabalho atuais dele. Também mencionei que, uma vez que estivéssemos prontos, eu iria mostrar aos meus pais que tipo de monstro eles estavam protegendo e também que iríamos mostrar a todos as informações através das redes sociais. Mas nada disso aconteceu como planejamos, principalmente porque nosso advogado aconselhou que, se eu mostrasse aos meus pais as informações, havia a possibilidade de que eles tentassem proteger meu irmão e impedi-lo das coisas que tínhamos planejado para ele. Eu não pensei nessa possibilidade, a princípio, principalmente porque parte de mim queria tentar trazer um pouco de bom senso para a mente dos meus pais, mas nesse ponto eu não podia confiar neles, porque havia a possibilidade de que eles já tivessem encoberto as ações do meu irmão antes. E espalhar as informações pelas redes sociais era algo que meu irmão poderia usar a seu favor, alegando difamação e isso basicamente complicaria as coisas desnecessariamente. Portanto, o confronto com meus pais teria que esperar, mencionando também que durante esse tempo eu cortei completamente o contato com eles porque não queria que eles arruinassem as coisas e porque eu não confiava mais neles. Aqui eu tenho que mencionar minha irmã, ela se sacrificou e durante todo esse tempo fingiu com eles estar em uma posição neutra, enquanto na realidade ela estava me ajudando e ajudando minha noiva.
Durante esse tempo, minha irmã descobriu mais coisas sobre o tempo em que meu irmão estava ausente. As principais coisas que ela descobriu foram essas. Após o incidente na festa, meu irmão basicamente se mudou para o outro lado do país porque tinha um amigo lá, já que minha família teve bom senso na época e virou as costas para ele. Quando começou a morar lá, ele basicamente contou a todos a história de que sua família o renegou porque descobriram que ele estava tendo um caso com a namorada de seu irmão. Sim, ele teve a audácia de contar essa história falando sobre minha noiva. Como mencionei antes, não havia registro policial porque na noite do incidente eu basicamente o enviei para o hospital e por causa disso não pudemos prosseguir com ações legais sem que meu irmão me arrastasse junto. É por isso que ele conseguiu um emprego e reconstruiu sua vida. Meu irmão entrou em contato com meus pais no final de 2021, na pior parte da pandemia em meu país, e desde então ele e minha mãe mantiveram contato regular, ela e meu pai até o visitaram algumas vezes. E, finalmente, talvez o pior. Bem, acontece que durante esses anos, meu irmão teve uma filha. Basicamente, sua filha foi resultado de uma noite casual. Ele engravidou uma garota em abril de 2021, concordaram em coparentalidade porque nenhum deles queria se casar, e finalmente, em dezembro do mesmo ano, tiveram minha sobrinha. Meu irmão os apresentou aos meus pais e à minha irmã 2 semanas antes de todas as evidências estarem prontas, e quando ela me deu a notícia, foi como uma bacia de água fria sendo jogada no meu rosto. A princípio, não pude acreditar no que minha irmã me disse, mas ela me mostrou fotos deles. Naquele instante, meu mundo tremeu novamente, porque agora não só minha família teria que enfrentar a verdade, mas também a família dele. Mas então percebi que a criança era outra razão para continuar buscando justiça, porque não podíamos arriscar que ela e a mãe estivessem em contato com meu irmão. Mais uma vez, minha noiva e eu estávamos lá um para o outro. Se toda essa situação foi difícil para mim, não consigo imaginar como é para ela. Tenho certeza de que sou capaz de entender completamente como é superar uma experiência traumática como a que ela viveu e ser capaz de revivê-la para ajudar os outros. O mínimo que posso fazer por ela é estar ao seu lado em cada passo desse processo. Finalmente, depois de tudo isso, o dia chegou. Meu irmão estava na casa dos meus pais quando a polícia apareceu e, de acordo com minha irmã, não foi bonito. Bastou a polícia bater na porta para meu irmão começar a correr, e a polícia finalmente o pegou. Ele tentou resistir, o que resultou nele sendo atingido com taser e adicionando a acusação de agressão a um policial. Após 2 dias em prisão preventiva, meu irmão foi enviado para a prisão durante o processo do julgamento. O julgamento foi um processo completo, dentro e fora do tribunal. Durante o julgamento, 2 das mulheres que foram agredidas por meu irmão desabaram em lágrimas enquanto depunham. Minha noiva conseguiu manter uma expressão séria durante seu depoimento, mas depois que ficamos sozinhos, ela começou a soluçar, e eu comecei a soluçar com ela, mas consegui acalmá-la. Aquele momento e quando meus pais e minha irmã apareceram para depor foram os momentos em que eu desmoronei. Aquele homem finalmente estava enfrentando a justiça, mas ele já havia causado tanto dano que sinto que muitas das garotas não serão capazes de esquecer completamente, mas sim aprender a viver com o trauma. Foi a semana mais difícil da minha vida, mas finalmente, depois de tanto tempo, meu irmão foi considerado culpado de 8 acusações. Ele vai passar o resto da vida na prisão. Claro, ele tentou ao menos me arrastar com ele por causa do uso excessivo de força própria, palavras do advogado dele, mas o juiz rejeitou a acusação. Quanto à minha sobrinha, a mãe originalmente estava em negação, mas depois de mostrar as evidências a ela, ela estava mais do que disposta a nos ajudar em tudo isso. Quanto aos meus pais e aqueles que apoiaram meu irmão, vai ser difícil nunca mais vê-los, principalmente meus pais, mas não posso confiar neles, não mais. E embora eu esteja perdendo uma parte da minha família, meu futuro parece brilhante ao lado da mulher que eu amo. Agora, sinto como se um peso tivesse sido tirado, não apenas para mim e minha noiva, mas para todas as outras mulheres que foram prejudicadas por meu irmão. Só posso expressar minha gratidão e admiração por todas essas mulheres, e também por cada pessoa que compartilhou uma história semelhante nos comentários dos meus posts anteriores. Para todas as mulheres e homens que já foram vítimas de algo tão horrível quanto isso, desejo a vocês o melhor para que possam viver uma vida pacífica e para todos aqueles que têm medo de falar posso dizer-lhe que não estão sozinhos. Esta situação mostrou-me que existem mais pessoas boas do que mais e que haverá sempre alguém disposto a estender a mão para ajudar. Espero que a história da minha noiva possa chegar aos ouvidos certos e ajudar quem precisa. Sinto que uma etapa da nossa vida terminou. Mas no final sinto que é um novo começo para todos que o merecem. Eu sou a babaca por ignorar o pedido de dinheiro do meu professor, mesmo que eu possa pagar? Me sinto horrível, mas sou conhecida por ser complacente, então estou vindo a este sub em busca de validação ou uma verificação da realidade. Eu, 25, jogo tênis regularmente e treino 3 vezes por semana, com 2 professores diferentes. Um deles começou a me treinar recentemente, pois meu professor habitual não estava mais disponível no meu horário.
Meu pai, nós treinamos na mesma instalação, não ficou animado com isso, pois me disse que pessoas que ele conhece não gostam de trabalhar com ele, embora ele não soubesse razões específicas. No entanto, eu não tive problemas com ele desde que começamos nossas sessões em abril até um mês atrás. Eu pago minhas aulas antecipadamente, então paguei minhas aulas de maio desde abril. Meu primeiro problema foi quando o professor me pediu pagamento em meados de maio novamente, e senti que ele tentou me fazer sentir culpada, dizendo que estava passando por dificuldades financeiras. Eu disse a ele que já tinha pago, e ele me deixou em paz, mas foi até meu pai e tentou conseguir pagamento dele. Meu pai, abençoado seja, pagou antecipadamente o mês de junho para mim para que ele parasse de me incomodar. Ontem, ele simplesmente me pediu dinheiro, cerca de $50, e disse que me pagaria na próxima aula. Eu não me sinto confortável em emprestar dinheiro para ninguém, quanto mais para alguém que conheço há 3 meses. No entanto, ele voltou com a tentativa de me fazer sentir culpada sobre sua família e seus filhos. Acabei apenas ignorando-o até que ele não me mandasse mais mensagens. Me sinto terrível e posso pagar o dinheiro, mas é uma questão de princípio para mim, pois não entendo como ele se sente à vontade para ficar constantemente me pedindo dinheiro. Eu nem me sinto confortável em ter aulas com ele, mas sei que ele terá um prejuízo financeiro se eu não pagar minhas aulas e, mais ainda, minha irmã também treina com ele e vai parar se eu fizer isso. Ele não pede dinheiro a ela, pois ela ainda é estudante. Eu sou a babaca? Me sinto terrível e em conflito. Atualização. Li todos os comentários e, embora ainda me sinta culpada, quero agradecer a todos que tiraram um tempo para me tranquilizar em relação à minha decisão. Em resumo, eu mesma denunciei o professor ontem e cancelei minhas aulas com ele. Tentei não envolver meu pai, afinal, sou adulta. No entanto, o professor implorador me encurralou após minha sessão para me fazer sentir culpada novamente e tentou me coagir a mantê-lo como meu professor, dizendo que foi um erro único e que eu nunca vou entender porque sou privilegiada. Eu escapei e liguei para meu pai, que então foi lá e fez um escarcéu, basicamente conseguindo suspender o professor, pois era a 5ª reclamação contra ele em um ano. Ele tentou dizer ao meu pai que eu ainda devia aulas a ele, mas, como vocês sabem, tínhamos tudo coberto. Não vamos recuperar as aulas que pagamos antecipadamente, no entanto. Me sinto culpada pela família dele e especialmente pelos filhos, pois ele perdeu 2 alunos. Meu pai retirou minha irmã de suas aulas também, mas me sinto tranquila em relação às minhas escolhas. Provavelmente vou procurar algumas aulas de dança para preencher a lacuna dessas sessões de treinamento. Novamente, obrigada a todos. OBS, só para que todos saibam, o professor foi demitido. Segundo meu pai, esse cara é alcoólatra e, além das reclamações financeiras, também havia reclamações de seus alunos da manhã de que ele sempre estava de ressaca. Foi demais para a administração ignorar. Espero que ele receba a ajuda de que precisa, mas, enquanto isso, não tem lugar como professor, ainda mais quando algumas das reclamações eram dos pais de alunos que ainda são crianças. Não mexa no telefone da sua esposa. Nada de bom virá disso. Casado há 10 anos, 2 filhos. Nosso relacionamento tem sido difícil, ambos nos afastamos e estamos discutindo o divórcio. Consultando um terapeuta, mas não sei. Acho que as coisas estavam melhorando, mais comunicação, tentamos uma noite de encontro, etc. Por algum motivo, eu estava em um lugar ruim, e eu mexi no telefone dela. Encontrei 2 coisas. Primeiro, ela dizendo a uma amiga que estava pensando em um colega de trabalho enquanto estava íntima comigo. Estou confiante de que foi apenas uma fantasia e nada aconteceu ou acontecerá, mas caramba. Não é uma boa sensação. Segundo, ela dizendo como não estava ansiosa para o nosso encontro ou não queria sair comigo ou algo assim. Não sei, está tudo confuso. Se eu tinha alguma confiança em nós antes, caramba, não sei se consigo agora. Obviamente, bons relacionamentos exigem trabalho, e os momentos difíceis exigem ainda mais trabalho, mas como isso não deveria parecer sem sentido? Toda vez que me esforço para fazer algo com ela, vou questionar se ela se importa, ou se está apenas passando pelas emoções. Temos uma boa vida, bons filhos, uma boa casa. Cometi erros e estou trabalhando para corrigi-los. Ela não se sentiu presente durante o encontro, então eu também não aproveitei, mas caramba, eu queria pelo menos. Devo apenas aceitar como está, saber que não vamos ser adolescentes apaixonados imediatamente, e está tudo bem ela não ter a melhor noite comigo? Sinto que estou tentando beber de uma mangueira de incêndio. Emoções por toda parte. Quero uma vida com ela, mas não se estivermos infelizes. A atualização. Não tenho certeza se isso é apropriado, mas pensei em tentar uma atualização e abordar alguns comentários repetidos. Primeiro, sim, cometi erros no meu casamento. Esses erros incluíram ser desatencioso, frio, mal educado. Geralmente, por ressentimento por sentir que minhas necessidades no relacionamento não estão sendo atendidas.
Nunca traí, ou algo remotamente parecido com isso. Quanto aos últimos dias desde que encontrei as mensagens, confrontei-a com o que descobri. Resumidamente, ela disse que estava envergonhada por ter pensamentos. Ele é um cara bonito, e pensamentos às vezes acontecem. Sua amiga está brava comigo não apenas por invadir a privacidade da minha esposa, mas também a dela, compreensivelmente. Ela nunca tentou esconder o telefone, deixa-o aberto quando está fora da sala, etc. Isso continua sendo o caso. Depois de ter tido tempo para processar, é tão difícil não pensar, eu deveria ter olhado isso ou aquilo ou verificado lá. Os pensamentos do que poderia estar lá estão me queimando, mas eu me recuso a fazer isso novamente. Ou ela não tem nada a esconder, ou quer que eu encontre algo. De qualquer forma, não posso fazer isso. Estou divagando neste momento. São 3 da manhã, não consigo dormir. Vou me consertar e esperar que meu relacionamento siga o mesmo caminho. Isso aí, colega, o que os olhos não veem o coração não sente, e viveram felizes para sempre. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.